Olá! 28 de setembro é o dia de luta pela descriminalização do aborto. O escritor e jornalista Samarone Lima fala sobre a importância da literatura, memória e resistência à ditadura militar. E mais, sexta manifestação fora Bolsonaro acontece neste sábado, dia 2, e prevê atos no Brasil e no exterior. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Novo ato contra o governo do presidente Jair Bolsonaro já está agendado. Marcado para o dia 2 de outubro, neste sábado, centrais sindicais, movimentos populares e partidos de oposição convocam os brasileiros a se manifestarem contra o caos que virou o país. 81 atos estão confirmados e serão realizados em 76 cidades e 10 países. Em São Paulo, a concentração do STP será em frente ao MASP, na Avenida Paulista, às 13 horas. Lançado em outubro de 2020 pelo Banco Central, o Pix é tido como mais confiável para fazer pagamentos, segundo uma pesquisa realizada pela Fiserv. Em contrapartida, a ferramenta tecnológica exclui pessoas que não têm acesso a celulares e conexão com a internet, por exemplo. Uma ação que parece inclusiva pode excluir também. Carolina Batailler nos mostra mais. Trilhos do Brasil. A tecnologia tem trazido vantagens para o cotidiano de Juliana Vitorino, que trabalha com venda de doces e massas. Atualmente, 80% das suas entregas são pagas com o Pix. A máquina de cartão, mesmo que ela tenha uma taxa de 1,70, é taxa. O Pix não. Além de não ter taxas e assim facilitar o trabalho de vendedores e prestadores de serviço, o Pix permite transações a qualquer horário. De acordo com o economista Fernando Meso, essas vantagens fazem parte da estratégia dos bancos para expandir os serviços a mais setores da população. Pix faz parte aí de um conjunto de serviços prestados e os bancos eles precisam aumentar os seus clientes. E nesse sentido, essa necessidade de aumentar os clientes favorece então as classes mais pobres, né? Porque os bancos hoje, as classes mais favorecidas são muito bem atendidas pelos bancos, resta diminuir aí o corte da renda, né, do público, e aí os bancos também precisam se adaptar. Mas quanto mais pessoas passam a utilizar os serviços online, mais agências bancárias fecham as portas. No Brasil, 2.346 municípios não têm agência bancária. Virgília Maria Caetano é moradora da Vila de Sagarana, em Minas Gerais, e sabe como é viver num lugar onde os bancos não chegaram. A gente usa muito o aplicativo porque fica mais fácil, mas tem coisa que você não resolve pelo aplicativo. Você tem que andar 30 quilômetros até chegar na agência bancária, é muito difícil. Ao contrário de Juliana e de Maria, que utilizam as tecnologias para fazer transações bancárias simples, cerca de 20% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Com o fechamento das agências bancárias, essas pessoas acabam ficando à margem do processo de digitalização das transações bancárias. Enquanto países vizinhos seguem avançando em pautas importantes para a população e para as mulheres, o Brasil segue o fluxo contrário. Em julho deste ano, o México aprovou a descriminalização do aborto em Vera Cruz, quarto estado a apoiar a pauta. Na Argentina, a legalização do aborto também teve avanços. Já que no Brasil, 100% dos projetos de lei propostos na Câmara dos Deputados este ano são contrários à pauta. Veja mais detalhes na reportagem de Nayata Wani. Nacional. O dia de luta pela descriminalização do aborto é lembrado em meio a um cenário de constantes ataques aos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil. De acordo com o CEFEMIA, só neste ano de 2021, até então, foram apresentados 7 projetos de lei envolvendo o aborto na Câmara dos Deputados. E todos eles buscam impedir e criar barreiras para a interrupção da gravidez.
É preciso garantir às mulheres os direitos aos seus próprios corpos, porque em uma estrutura patriarcal, são as mulheres que sofrem com os principais impactos. É o que aponta a Natália Diógenes, da Marcha Mundial das Mulheres. Nós temos um congresso de maioria de homens, homens brancos, que não estão ali representando os interesses das mulheres e que não estão ali também representando os interesses das mulheres trabalhadoras, negras e periféricas do nosso país. A gente tem diversos PLs que visam retroagir na legislação. Isso mesmo. Além da gente não conseguir avançar, os PLs que nós temos hoje em tramitação, muitos deles visam que a gente volte para antes de 1940. Segundo dados do Ministério da Saúde, uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro no Brasil, considerado uma das principais causas de óbitos maternos, onde mais da metade das vítimas são mulheres negras. Enquanto a pauta conservadora avança sobre os direitos reprodutivos das mulheres, recentemente países como a Argentina e México descriminalizaram o aborto, conquista que veio através do movimento feminista. Defender essa pauta é pensar, sobretudo, na saúde dessas mulheres, como explica Carmen Silva, do Instituto Feminista SOS Corpo. O problema de, no Brasil, nós não termos direito ao aborto como uma condição legal favorável faz com que o SUS não possa atender para que a mulher realize o aborto. Então, ele só vai atender quando ela já fez o aborto em formas sanitárias inadequadas e chega com uma saúde já precarizada, chega com uma infecção no espaço hospitalar. Lives, debates e intervenções culturais marcaram o dia 28 de setembro, data instaurada por movimentos feministas da América Latina como um dia de luta pelos direitos reprodutivos das mulheres. Enquanto o governo autoritário e conservador de Bolsonaro prioriza estimular a desarmonia e enaltece a ditadura militar, milhares de brasileiros continuam à deriva, esperando a ação do governo federal para sanar os problemas evidenciados pela pandemia. Nesse sentido, convidamos o jornalista, escritor pernambucano e autor do livro Clamor, Samarone Lima, a participar do quadro de entrevista desta terça-feira. Numa conversa conduzida por Afonso Bezerra, ele nos traz a importância da literatura para a memória das vítimas do regime militar e também sobre o Clamor, organização apoiada pela Igreja Católica que prestava solidariedade a famílias dos desaparecidos políticos. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe o jornalista e escritor Samarone Lima. Ele é autor do livro Clamor, a vitória de uma conspiração brasileira, que narra a história de uma organização que ajudou a encontrar desaparecidos políticos no período da ditadura militar nos países da América do Sul. Bem-vindo, Samarone. Oi, Afonso. Prazer estar aqui conversando com vocês. Samarone, o que era o Clamor e qual o método de funcionamento da organização? O Clamor, na verdade, só vai acontecer no final de 76, que é quando a conjuntura brasileira já tinha passado pela máquina repressiva do Médici, de tortura, desaparecimentos, assassinatos, que foi brutal, e eram os relatos terríveis, assim, assombrosos, de casais sendo presos com mulheres grávidas e ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí, nesse momento, se junta uma jornalista inglesa chamada Jean Rocha, um pastor da igreja presbiteriana chamado Jaime Wright e o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh. Aí foram para Dom Paulo e São Paulo. A gente precisa fazer alguma coisa porque a Comissão de Justiça e Paz não tem estrutura para aguentar isso. E aí o Clamor resolve fazer boletins informativos. O nome surgiu porque a palavra clamor é em português, em inglês, é uma palavra que, muito fácil. E eles começam a fazer boletins sobre o que estava acontecendo nos países da América do Sul, Uma das pessoas estratégicas para o funcionamento do Clamor foi Dom Paulo Evaristo Arnes, que completaria 100 anos agora em setembro. Qual a contribuição dele, um importante sacerdote, na resistência à ditadura aqui no Brasil? Dom Paulo, desde que ele assumiu, em 1970, ele já foi o
o cardeal que representava a defesa dos direitos humanos, né? Tanto é que padres ligados à Igreja de São Paulo foram presos, foram torturados, e ele tinha uma postura muito forte de enfrentamento. Assim. Então, ele criou a Comissão Justiça e Paz, que foi extremamente importante. Ele, logo que assume, ele vai visitar presos políticos, né, em presídios, né, e tem uma reunião famosa com o Médici, né, que ele chega para tratar da questão dos desaparecidos, né, que foi uma reunião que o Médici ficava espumando assim na mesa, com raiva de... E ele ficou à frente de vários momentos importantes durante todo a partir de 1970. Ele assume, ele fica à frente de vários movimentos importantes. Vale citar o assassinato do Vladimir Herzog, né, que a repressão, que o regime não queria permitir de jeito nenhum aquela missa, né, foi rezada na sede da Igreja Católica, né, na Sé. E ele tinha um caráter muito ecumênico. Qual o papel da literatura na construção da memória sobre este período da nossa história? Olha, é fundamental, né? Porque só mesmo com esses registros e com essas pesquisas e com essas publicações a gente tem realmente noção do que aconteceu, né? E naquela época que comecei a pesquisar, tinham muitos livros de depoimentos de pessoas que viveram na ditadura, né? Pessoas que escreveram livros, né? Com o passar dos anos, saíram muitos livros importantes de historiadores, de jornalistas. Tem aquela série do Hélio Gaspari, biografia de Marighella, biografia de Lamarck, de Yara Overberg. Então, essa literatura, né, esse contar essa história, é muito importante porque tem outra história tentando ser recontada diariamente, né? O Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele foi um grande torturador, foi o chefe do DOI-CODE de São Paulo, e ele comandava sessões de tortura, e ele está sendo, hoje em dia, colocado pelo atual presidente como se fosse uma pessoa, né, a ser lembrada. Como é que você reage às declarações feitas no Brasil de hoje de defesa da ditadura? Essencialmente, pessoas que não têm a menor ideia do que é uma ditadura, têm a menor ideia do que é o arbítrio. Todas as pessoas que eu entrevistei, elas estão lutando em ditadura, fazendo trabalho no campo, tentando organizar sindicatos, né? E as pessoas foram massacradas, eram presas, assim, em maior parte dos casos eram presas, por exemplo, se o homem estivesse envolvido, a sua companheira era levada presa e era torturada também, né? Então, essas pessoas que vão às ruas pedindo intervenção militar, elas estão simplesmente abdicando de uma conquista brasileira recente, que é a democracia. A juventude do MST de Alagoas lançou neste mês de setembro a rede de bibliotecas populares. A iniciativa homenageia o centenário de Paulo Freire e tem o objetivo de fortalecer a literatura e dar mais acesso a livros nos assentamentos do MST. A campanha envolve doação de livros, está prevista para ser inaugurada inicialmente em 3 espaços organizados pelos jovens. Vamos conferir. Parada Cultural. Fomos contemplados com a Biblioteca Paulo Freire. Estou aqui de frente do local onde a gente vai construir a biblioteca, colocarmos os livros para que nossos filhos e a futura geração possam estar vindo aqui nesse espaço, ter o contato de estar lendo um livro, para que eles não fiquem só nas bibliotecas digitais, mas também conheçam essa tradição que são as bibliotecas, onde você possa estar com o próprio contato com o livro. E a nossa biblioteca vai ser construída com os alunos, os professores da comunidade, os alunos da comunidade, os pais da comunidade. Cada um vai vir aqui, os professores vão ornamentar, os pais vão pintar, os alunos vão estar colocando os livros na partilheiras, para que cada um dê importância, para depois que a gente tenha o cuidado para que ela não venha acabar. O programa Central do Brasil desta terça-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.